Olá, Rogério, tudo bem? Conforme nós havíamos conversado e deixado combinado, eu vou fazer a leitura dos textos aqui para que você possa acompanhar as discussões em sala de aula. Bom, o texto que eu irei ler para você é de um livro intitulado Antropologia Geral, autores Pedro Fernandes de Queiroz e Antônio Gonçalves Sobreira. Introdução à Antropologia. Conhecimentos. Conhecer os aspectos introdutórios da disciplina Antropologia Geral, seu momento de inspiração inicial com os gregos, destacando a especificidade e a concepção do conhecimento antropológico. Habilidades: reconhecer e exercitar a capacidade reflexiva e crítica acerca do objeto estudado, incorporando-o na sua praxis. Atitudes: ter atitude de desenvolver e interpretar textos sobre o tema, bem como fazer exposição pública em eventos, palestras e seminários em ambientes acadêmicos. O despontar da antropologia. Há quanto tempo existem antropólogos? Com muito exagero de simplificação, é certo afirmar que toda a ciência que conhecemos nasceu de uma pergunta com o P maiúsculo, ou seja, de uma questão matriz. A antropologia, como não poderia ser diferente, seguiu este curso. Ao estudarmos antropologia de forma reflexiva, com o objetivo de desenvolvermos um estilo de pensamento antropológico, devemos compreender a rede de acontecimentos que se entrelaçaram em circunstâncias diversas para a formação da pergunta que talhou o corpo da disciplina chamada de antropologia. Esta pergunta provavelmente consolidou a sua forma quando um grupo de homens se dedicou em responder o que é aquilo com pegadas idênticas às deles, mas se comporta, pensa e até fala diferente deles. Neste momento, alguns homens perguntaram a si mesmos, num ato de questionamento: quem são aqueles que estão fora do seu convívio? Iniciou-se o movimento de polimento da antropologia. O desenrolar desse polimento deu-se sobre um lento e descontínuo acúmulo de observações e questionamentos que giraram em torno do objetivo de compreender a diversidade humana que começava a ser percebida como existente dado investigado. A questão matriz que motivou a polir os conhecimentos que formaria o campo da antropologia se situa em determinar a posição e o lugar do homem na escala zoológica e em relação à natureza. Saiba mais. Podemos ter a ideia da importância de uma questão matriz, a questão mestra da biologia, como exemplo. Como surgir os seres vivos? A partir dessa pergunta, se estabeleceu todo um investimento de investigações que irá desaguar nas teorias sobre a origem da vida, berço do estabelecimento da biologia como ciência. Imagem: um australopiteco, depois um Homo habilis, depois um Homo erectus, depois um Homo sapiens neanderthalensis e depois um Homo sapiens sapiens. Mostra uma sequência de figuras, começando com o australopiteco e a formação do crânio bem pequeno e as mandíbulas grandes, até chegar ao Homo sapiens sapiens, onde a proporção craniana aumenta bastante com relação ao Australopithecus. A antropologia mostrou o lugar e a posição do homem através do estabelecimento de escalas, parâmetros e conceitos que comprovaria e determinaria ao que se cabe a categoria homem e, por seguinte,
de humano. Ponto de eclusão da antropologia. O espaço social da eclosão da antropologia como disciplina científica, dotada de uma missão investigativa com base em outras ciências, como a biologia e a física. Situa-se no espaço continental europeu, primordialmente com a Alemanha, França e Inglaterra. Todavia, as três tradições de escrita antropológica atribuem aos gregos o interesse primeiro de inspecionar diretamente o homem, colocar como causa da variedade das riquezas de vestimentas, das culinárias, dos governos, dos costumes e os diferentes tipos de comportamento. Imagem: um mapa destacando a Grécia e os países fronteiriços, Albânia, Macedônia, Bulgária, Turquia, e uma imagem do pensador e historiador grego Heródoto. Cabe ao grego Heródoto, nascido em 484 e falecido em 424 a.C., a responsabilidade por fazer esta primeira investida de colocar o comportamento como causa da diversidade e pluralidade entre os homens. No entanto, de forma precisa, não podemos assegurar que com Heródoto se tenha formado um plano de tradição do pensamento antropológico, similar ao que se produziu com a filosofia, pois a filosofia se firmou nas colônias gregas ao ponto de se consolidar em escolas filosóficas, com força de implantar uma longeva tradição que se expandiu em torno de renomados filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, ao ponto destas escolas, com suas reflexões, servirem de base para a filosofia ocidental, a qual conhecemos hoje nas salas de aulas. Se os gregos não fundaram escolas antropológicas, não fundaram uma comunidade de antropólogos, portanto, não deixaram um conhecimento rigoroso nesta área. Talvez o mérito deles tenha sido de transmitir a inspiração da percepção da alteridade, centrada na noção da diferença entre nós e eles, que marcará o paradigma de explicação antropológica. Tal paradigma é incorporado como um guia da antropologia, por revelar que a escrita dos textos antropológicos é construída entre dois mundos, o do antropólogo e do outro. Cabe o desafio ao conhecimento antropológico servir de ponte para ligar os dois mundos. Assim, de forma indiscutível, a possibilidade material e reflexiva para a formação do início da tradição de conhecimento antropológico, longe de estar na Grécia, tem como epicentro a descoberta do Novo Mundo, do outro lado do Atlântico, que deu ao homem europeu a visão de todo o continente e povos ausentes da narração bíblica, que era até então o livro bússola do Ocidente. Saiba mais. Dos povos ocidentais, os gregos foram os primeiros povos que, de forma sistemática, a estabelecer uma classificação identitária para designar aqueles que estão fora do mundo. O encontro com o Novo Mundo disseminou um lento abalo na estrutura da religião e da filosofia que terminaria provocando uma rachadura no mundo europeu, pois a religião e a filosofia os mantinham intactos. O primeiro abalo atingiu a estrutura da redoma celestial que a Igreja havia construído para o homem europeu no planeta Terra com argamassa da compreensão bíblica. O segundo ponto atingiu a estrutura da concepção da filosofia, por colocar em pauta
para discussão o que é o homem, se ele comporta a presença dos índios, dos escravos que não tinham alma, por isso podiam ser escravizados. Com as rachaduras instaladas no mundo cognitivo, propicia a emergência de uma nova percepção, com ela, uma nova forma de apreensão do mundo, com o conhecimento científico para explicar o mundo, não mais sustentado pela autoridade da religião e cada vez menos pela filosofia, uma vez que não um conhecimento demonstrável fora do raciocínio lógico. Assim, com o novo continente, com o contato constante com o outro, ainda sequer imaginado, reacende fortemente a questão matriz que estrutura o campo antropológico, apenas com outras palavras. Serão aqueles longínquos parte da humanidade a qual os europeus pertencem? Saiba mais. O discurso do bom selvagem encontra na escrita do filósofo Jean-Jacques Rousseau a expressão mais elaborada que o Renascimento e o movimento literário do Romantismo amplamente abraçará e divulgará. No século XX, inaugura-se outro binômio de substituição ao bom selvagem mal civilizado e mal selvagem bom civilizado, integralmente incorporado às ciências políticas com os termos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Nesse momento, a visão ensaísta da antropologia, ao explicar o homem, não é hegemônica. Continua a disputar com a da doutrina religiosa que predominará sobre o modo de responder aos acontecimentos não só em relação ao homem, mas em relação à natureza, no primeiro século após as descobertas oceânicas. Os conhecimentos religiosos, em boa parte, fundada em séculos de investigações em torno da Bíblia e em experiências obtidas no convívio em mosteiros, abadias e conventos, criva a dimensão do sagrado para qualificar e determinar o grau ou não de humano ao outro. Em suma, apoia-se nas páginas da Bíblia como um aferidor a oferecer meios de classificar as ações, os costumes, os governos, as religiões encontradas para determinar até que polo do globo se estende a humanidade. Os livros que circulam nos países europeus, que têm como fonte de inspiração concreta o Novo Mundo, são provas que contêm apenas sombras do conhecimento antropológico, uma vez que estavam recheados de concepções advindas da época mediada pelas leituras religiosas. Saiba mais. A antropologia evolucionista, apesar da sua prestigiosa contribuição de fornecer todo um conjunto de dados e um campo de conhecimento antropológico com status de ciência, ela ideologicamente vinculou a sua prática a ideal das conquistas colônias da África e da Ásia. O embate classificatório aonde se entende a humanidade termina por cristalizar-se em duas correntes interpretativas e antagônicas a respeito do outro, que passou a fazer parte do repertório antropológico em meados do século XVI, tendo como vozes o dominicano Las Casas e o jurista Sepúlveda, que criaram respectivamente o binômio bom selvagem, mal civilizado e mal selvagem, bom civilizado. O primeiro parte de uma visão de mundo embasada de que o modo de vida do outro, abre parênteses, aquele além das fronteiras do continente europeu, fecha parênteses, é em muitos aspectos a estar sujeito do ponto que se analisa.
melhor do que os considerados civilizados, a exemplo do estado de paz social existente nestes povos alheios à vida competitiva. Já o segundo, para defender seu binômio mal selvagem, bom civilizado, assenta na lógica de formação de Estado. O movimento de cristalização do binômio do bom selvagem mal civilizado, de um lado, noutro, do binômio mal selvagem bom civilizado, abre caminho para repensar a superioridade da humanidade de forma integral, uma vez que estava sustentado em dois pontos centrais. O primeiro, da capacidade do homem produzir riquezas materiais por meio de artefatos de trabalho, e o indiscutível grau de intelectualidade do homem está acima das demais espécies de animais. Mas com a antropologia evolucionista, o olhar de superioridade humana perde a uniformidade. À medida que se diagnostica que toda a humanidade encontra-se em patamares de técnicas e de conhecimentos distintos. O resultado imediato deste posicionamento é de reservar o grau de superioridade para os europeus, rebaixando os demais povos a uma hierarquia inferior. Paralelo à noção de graus distintos de evolução da humanidade que compõe o debate antropológico nesta fase de amadurecimento, eleva-se o consenso que o homem é aquele que interroga-se sobre si mesmo, independente de quais caminhos ele utilize para realizar a imersão sobre si. A imersão sobre si, da formação da imagem humana do homem com as lentes da filosofia e da ciência em formação, estará presente nas ideias e nos ideais do Renascimento, ao qual o conhecimento antropológico em gestação irá absorver para comparar com as informações que chegam com os missionários e viajantes das novas terras, com o intuito de verificar se há homem acima e abaixo da linha do Equador. Mas o conhecimento aprimorado, livre da especulação etnocêntrica, só chegou a ser possível com o escopo do aperfeiçoamento da observação do que estava ao redor do homem e sobre ele. As respostas à questão do homem e a própria noção de homem como uma coisa, um datum da ciência e inteligível, só ganhou dimensões científicas somente no século XVIII, com as bases do Iluminismo. Antes desse período, a fórmula a responder o universo do homem estava fora do campo da ciência, uma vez que nem sequer havia noção conceitual de homem. O campo do iluminismo produziu de princípios e reflexões com valor inestimável para os campos da razão, da ciência e da tecnologia. De outro lado, constitui em interesse de organizá-los, arquivá-los e materializá-los em forma de pesados volumes como testamento do avanço do conhecimento da humanidade. É justamente o projeto da enciclopédica que o filósofo Denis Diderot, 1689-1784, e o matemático Jean-Ron d'Alembert, 1717-1783, no decurso de 1751 a 1772, buscarão concretizar, dando espaço para ordenar em verbetes e em ilustrações os fundamentos epistemológicos das ciências modernas, que selará em definitivo a ambição de fecundar diversas ciências do homem, entre elas o germe da antropologia. A individualização do conhecimento antropológico. No século XVIII, podemos afirmar que é o período em que o homem realmente lança sobre si mesmo um arsenal de perguntas igual ou superior
a que ele disseminou para sistematizar o movimento dos corpos celestes ou da teoria da origem da vida, para construir um território de saber a seu respeito, que espelhasse sua existência inteira por meio da antropologia, não só por meio da filosofia ou da religião. Com a ascensão do projeto antropológico, estava em marcha uma revolução de mentalidade equivalente à que Nicolau Copérnico, 1473-1543, proporcionou com a teoria heliocêntrica. Pois a antropologia proporcionará não o deslocamento do eixo imaginário da Terra no universo, mas do centro cognitivo que o homem estabeleceu sobre si, fundado apenas a percepção do sujeito do conhecimento, apto a investigar o objeto externo para agregar a representação que o próprio sujeito do conhecimento é objeto a ser estudado, a depender para onde se aplique o referencial teórico-metodológico. Com a especificidade da dupla percepção que o homem pôde ter sobre si, abre parênteses, sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento, fecha parênteses, aqueles que comungam dos planos de observações antropológicas trabalharão para clarificar as dimensões do sujeito do conhecimento e do objeto do conhecimento antropológico. Logo, um desafio fundamental que os pioneiros tiveram de enfrentar para consolidar o objeto antropológico encontrou-se em defini-lo, noutro momento de estabelecer um procedimento científico para observar e registrar objeto do conhecimento antropológico. O desenho do objeto da antropologia. A primeira investida que a antropologia elaborou foi a de retratar um objeto em específico e qualificar sua área de estudo. Deu-se em torno das longínquas sociedades primitivas. Mas logo este objeto empírico pré-definido entra em colapso, uma vez que o avanço do modelo de civilização ocidental, sustentado pelo sistema capitalista, pela tecnologia, pela religião judaica cristã, alcança as sociedades primitivas, exercendo sobre elas um processo de aculturação para com seus modos de vida, seus estilos de consumo e de crenças. A intensificação desse contato no século XVIII impõe à antropologia nascente a questionar se seu objeto de estudo ainda existe. Diante da constatação do falecimento da percepção do objeto da antropologia, por conseguinte, da ameaça de extinção da própria antropologia, pois a existência de um campo científico engloba necessariamente a existência de um objeto próprio. A antropologia redefine as fronteiras do seu objeto, que continua sendo empírico, mas geograficamente não tão longínquo. As sociedades camponesas, aquelas que vivem restritamente do que planta e colhe, guiados por uma tradição de saber, sem se voltar para o mercado. A solução, que parecia sofisticada, por abandonar o ideário primitivo, erguido a partir de parâmetros etnocêntrico e evolucionista da sociedade ocidental, tem vida curta. O efeito gerado por essa empreitada intelectual em demarcar o objeto antropológico entre o primitivo e o camponês e sair deles é de favorecer o estabelecimento de princípios, de substâncias que passarão a fazer parte do ofício do antropólogo. 1. A desnaturalização do social. 2. O estranhamento. 3. A aceitação de que a unidade do homem é plural.
Os três princípios de interação entre si formaram o núcleo duro do projeto antropológico por revelar que a compreensão do homem em nível mais alto do conhecimento começa quando se observa a existência da relação de alteridade com um outro, ou seja, ao longo do tempo a atribuição de outro a um grupo, a uma sociedade, dependeu de forma restrita do grau de poder de quem está classificando, para imputar a designação de outro àquele que não está incluído no mesmo sistema político e religioso de governo. Assim, os três princípios universais da antropologia consistem em. Agora abrem-se três colunas. Primeira coluna. 1. Estranhamento. Parte da atitude de quebrar o monopólio na consciência do que está à frente, ou voltar em termos de evento cultural ou social. É evidente por si só. Pelo contrário, em lugar do é assim mesmo, um estado de estranhamento contínuo para examinar e apreender o que se coloca à frente, são apenas pontas do iceberg, que o senso comum teima a conceber como o iceberg inteiro. É pelo exercício do distanciamento que efetivamente sai-se da sala do evidente, tendo como chave a pergunta epistemológica: por que os eventos que existem são assim? Tem outros modos deles existirem? Quais deles proporcionam maior grau de interação sociocultural? Qual a função ele desempenha para a sociedade aonde a realiza? Segunda coluna. 2. Desnaturalização do social. Significa colocar um estado de pensamento em relação ao que existe, como expressão ou da cultura de um indivíduo, tanto quanto do próprio grupo social. Não é inato ou dado, mas é uma produção por um conjunto de indivíduos socializados. Por isso, pode ser investigado o momento que eles elaboraram e organizaram-se para efetivá-la, bem como as razões para produzi-las. Terceira coluna. 3. Unidade plural do homem. Implicar em entender que não há uma unidade centrada numa essência única, sequer biológica, a determinar uma modalidade linear de comportamento para o homem, mas que os modos de se comportar, de agir, são espécies de programas que as culturas e regras sociais convencionaram de diferentes maneiras a confeccionar. Formando a concepção de antropologia acadêmica. Estes três princípios intensificam o caminho para preparar uma escrita mais próxima da realidade de abordagem do enfoque antropológico. A inauguração desta abordagem é um legado do século XVIII, em meio à oscilação conceitual reinante, agora em voga na antropologia entre selvagem e civilizado. Neste século, tem-se a consolidação de uma ampla base consensual de abordagens, suficientemente sólida para montar um refinado projeto antropológico sustendo no tripé. 1. Um arsenal de conceitos, entre eles o de homem. 2. A formação de um saber teórico não apenas reflexivo, mas aparado em dimensões empíricas, com rigor de ações, de observações, a exemplo das relações de parentesco. 3. Uma formulação precisa
de problemática centrada da diferença que entre os homens integrará o paradigma da antropologia. Por fim, não menos importante, da emergência da especificação de conceitos, de uma noção epistemológica e de uma problemática, a incorporação do método indutivo. Com vitória do método indutivo sobre o dedutivo, o pensamento antropológico imuniza-se contra o método dedutivo, ideologicamente assentado no pensamento teológico, amparado pela premissa que uma unidade indivisa da natureza divina está incluída no homem. Com o predomínio do método indutivo na antropologia, a civilização europeia, de uma vez por toda, começa a dar-se conta do universo de identidades múltiplas dos grupos e das sociedades que em muito extrapola o critério de igualdade cultural, política, social e econômica. O método para compreender a humanidade torna-se assim, ao invés de entender um homem em um dado lugar, compreender as condições históricas que interrelacionaram com inúmeras variáveis para que se possa identificar e definir as cadeias de causas e efeitos que cercaram os homens. Sobre o conjunto desse programa, efetivou-se tarefas a serem abordadas por todo o século XVIII, que se estende aos séculos XIX e XX. Como coletar, como organizar a quantidade crescente de dados coletados, como se efetiva uma observação, quais qualidades deve possuir um observador da classe dos antropólogos. As respostas que serão montadas a essas perguntas gradativamente qualificarão a prática antropológica, seja aonde for. Enfim, com o estabelecimento do universo de investigação da antropologia no século XIX e XX, ancorado em torno da teoria da evolução e do conceito de cultura juntas, desmaterializam a ideia de natureza sagrada do homem que recaía como uma sombra sobre a antropologia. A possibilidade de esclarecer a natureza sagrada do homem é, em boa medida, garantida pela teoria da origem. Enfim, com o estabelecimento do universo de investigação da antropologia no século XIX e XX, ancorado em torno da teoria da evolução e do conceito de cultura juntas, desmaterializam a ideia de natureza sagrada do homem que recaía como uma sombra sobre a antropologia. A possibilidade de esclarecer a natureza sagrada do homem é, em boa medida, garantida pela teoria da origem das espécies, de Charles Darwin. O centro da teoria de Darwin proporciona situar o homem como parte do reino animal, que participou do processo evolutivo, como denuncia os achados fósseis. Já o conceito de cultura torna-se o fator explicativo a entender o governo dos homens na Terra, como uma elaboração do próprio padrão cultural que dinamizou o homem a responder de diferentes formas às hostilidades climáticas, à escassez de recursos alimentícios, bem como de forjar uma arte de convívio social, tanto de mostrar o que leva o homem a tornar-se sagrado. Mas para chegar uma explicação mais complexa do campo das relações de sociabilidades, dos rituais, das formas que os homens pensam, a antropologia teve que ter seus próprios expoentes.
e é a eles que devemos agradecer as diferentes abordagens, estilos de escritas e inúmeros conceitos e procedimentos de análise de dados etnográficos.